estudante. Meu nome é Élica Gonçalves, estou como professora do 4º ano dos anos iniciais do ensino fundamental e a nossa aula será de língua portuguesa e eu vou falar sobre um gênero, sobre algo que nos faz rir. Mas antes de falar sobre esse gênero que nos faz rir, você já pode ir imaginando o que te faz rir. Qual o texto que te provoca gargalhada, que te faz descontrair? Eu vou repassar para você algumas dicas muito importantes para que a nossa aprendizagem ela seja efetiva, ela seja compreendida, bem compreendida por você, estudante. Primeira dica, tenha bastante atenção. Faça seus registros no caderno, consulte os sites sugeridos, realize as tarefas solicitadas ao final da videoaula. Então, é muito importante que você faça o seu registro, consulte outros sites, outros livros, que você possa estar complementando o seu estudo e assim também consultando o PET que você tem em mãos. A nossa aula, ela vai falar sobre esse texto que nos faz rir, que é chamado de anedota. Você conhece esse gênero? Já ouviu alguma anedota? E por que será que ele recebe esse nome de anedota? A anedota também, ela pode ser chamada de piada. Só que para você, aluno de anos iniciais, a palavra anedota, ela é mais complementar. E nós vamos estudar um pouco, falar sobre o conceito de anedota, as características dessa anedota, a função que ela serve, para que ela serve e os pronomes. Dentro da nossa análise linguística, dentro da nossa compreensão textual, que quando você forma um texto, você vai juntando as palavrinhas e cada palavra ela representa alguma coisa dentro desse texto, porque a nossa língua portuguesa ela é muito importante. E sendo importante, é imprescindível que você saiba ler e compreender o texto que você está lendo. E, com isso, a anedota ela requer um maior tempo, maior atenção para você entender. Porque se ela é um texto, como eu disse anteriormente, que ela é um texto que te faz rir, então é preciso que preste muita atenção. E para isso, é preciso que a gente respeite a pontuação. A leitura, ela é muito importante na nossa vida, para compreendermos o que está sendo lido e colocarmos em prática no nosso dia a dia, na nossa aprendizagem. Vejamos então o conceito de anedota. A anedota é constituído de um texto de fatos do cotidiano, em que as pessoas se envolvem em situações engraçadas, com histórias curtas e com final inesperado. Então, a anedota, ela tem esse sentido de nos fazer rir, porque são fatos do cotidiano. E mineiro tem muito disso, de contar causo, né? Como eu disse anteriormente, anedota é chamado também de piada. Você já deve ter ouvido o nome piada. Anedota já não é tão falado, mas a piada você já deve ter ouvido falar dela e já deve ter ouvido alguma também. Algumas características das anedotas. As anedotas têm uma narração relativamente curta, são textos curtos que têm um enredo simples, que vai te trazer emoção, vai fazer com que você se divirta, vai fazer com que você dê gargalhadas, né? E são textos populares. Por que chamados de textos populares? Porque está ligado à população, é da população, é da linguagem do povo, e ela vem trazendo isso como alguém que não tem uma autoria. Você nem sempre sabe o nome de quem construiu ou de quem escreveu aquela anedota, aquele texto,
porque ele é do dia a dia, do nosso cotidiano, e é nascido em ambientes informais, em ambientes familiares, em ambientes que descontraiam, né? E que nós estamos ao redor dos nossos amigos, e ali vão nascendo os causos, e nós temos também uma linguagem simples, que de fácil entendimento, que é do dia a dia, né? Que ela vem trazendo também o humor para fazer com que a gente dê risada, a gente participe, mas uma atenção em torno desse texto, porque ele pode trazer uma ambiguidade. O que é essa ambiguidade? A ambiguidade é quando o texto, a palavra, ela pode ter duplo sentido. Então, é preciso a gente entender o que a gente está lendo, é preciso que a gente compreenda essa leitura, e para compreender é preciso, como eu já disse, respeitar a pontuação, porque é importante compreender aquilo que está sendo lido. E quando eu também vou contar, é importante que as minhas expressões, elas sejam engraçadas, e na oralidade é mais fácil, porque às vezes a gente não tem necessariamente que respeitar as regras de pontuação. Então, às vezes, ao contar a piada, a anedota, traga mais qualidade na hora de você se divertir do que quando você está lendo. Porque quando você está lendo, é preciso que você respeite essa pontuação para entender essa mensagem que é trazida por este texto. Também, muitas vezes, observamos dentro da linguagem da anedota ou de uma piada, situações ou palavras preconceituosas ou desrespeitosas ou muito críticas que fazem com que não é o objetivo real da anedota, que é nos fazer rir, divertir. Quando a gente tem que ter muito cuidado ao fazer, né, ao falarmos ou ao contarmos uma piada que expresse esse preconceito. Porque o objetivo da piada não é esse, é para fazer a outra pessoa rir ou para fazer você rir, porque ela vai te despertando emoções e vai trazendo para você uma carga emocional que você acaba transbordando nas risadas, nas gargalhadas. Como eu falei, é uma situação do nosso cotidiano, vai nascer no nosso dia a dia, nos causos que a gente conta, nas rodas de família, nas rodas de conversa com os nossos amigos. E quando esse narrador, quando eu estou contando, que eu dou voz ao personagem, às personagens, é chamado de discurso direto, porque a outra pessoa, eu dou a vez para a outra pessoa falar. Por exemplo, muitas vezes é contado historinhas, né, ou piadas com Joãozinho, e ali tem sempre uma professora, né? Então, a professora e o Joãozinho é a personagem, são as personagens. Então, quando você vai contar e que você dá voz ao Joãozinho, ele está expressando em um discurso direto, chamado discurso direto. Qual que é a função da anedota? Como eu já disse, a função dela é para descontrair, fazer com que a outra pessoa dê gargalhadas, para se divertir. Então, o objetivo principal da piada, da anedota, é esse. E ele é muito utilizado em textos de comédia, em apresentações. Um exemplo muito clássico que nós temos é do Zorra Total, né? Que é o do Chico Anísio também, Chico Anísio Humor, há alguns anos atrás. E outros outros programas que fazem humorísticos. Temos também alguns filmes ou algumas peças teatrais que são de comédia. Por quê? A comédia, ela tem essa intenção, né? O texto comediante, ele tem essa intenção de fazer com que a plateia dê risadas e participe, né? Se divirta ali com aquele texto ou com aquela apresentação.
Qual que é a estrutura da piada, da anedota? A estrutura é o uso de linguagem verbal, que é a escrita, e a linguagem não verbal, que são os símbolos. Você já ouviu falar de charge? Mais lá à frente você vai estudar charge, tá? Mas a charge, ele tem esse objetivo, porque ela é apresentada somente imagem. Às vezes algum balãozinho, alguma expressão, mas nem sempre é escrita. E a anedota ou a piada, ela tem essas duas expressões, a linguagem verbal, que é a escrita, e a linguagem não verbal, que são os símbolos, as imagens apresentadas. Temos também a linguagem informal. A linguagem informal é aquela linguagem que eu não preciso respeitar a regra gramatical, porque é uma linguagem que vai nascer desses causos, nessas rodas de conversa, como eu disse anteriormente. Temos também o uso da linguagem humorística. A linguagem humorística é exatamente para trazer, despertar em quem está lendo ou em quem está ouvindo a emoção para a gargalhada, para sorrir, para se divertir. Como todo texto narrativo, a anedota, ela faz parte, ela é um gênero dentro do tipo narrativo. E ela tem o objetivo de narrar, de relatar, de contar. Então, por isso que quando a gente fala assim, vamos contar causos, vamos contar alguma piada. Então, muitas vezes no nosso dia a dia a gente usa a palavra contar, contar histórias ou contar causos. Nem sempre a gente vai usar a palavra narrar, relatar, mas ela tem essas duas outras palavras que completam. Quando eu estou formando o texto, cada palavrinha dela tem um sentido. Vamos conhecer uma anedota e, após conhecermos essa anedota, nós vamos conhecer algumas palavrinhas que são retiradas desse texto que tem um nome próprio, e ela vem trazendo esse conceito, essas situações para dar maior clareza ao texto que está sendo apresentado. Um dia, uma menina estava sentada observando sua mãe lavar os pratos na cozinha. De repente, percebeu que sua mãe tinha vários cabelos brancos que sobressaíam entre a sua cabeleira escura. Ela olhou para sua mãe e lhe perguntou: "Por que você tem tantos cabelos brancos, mamãe?" A mãe respondeu: "Bom, cada vez que você faz algo de ruim e me faz chorar ou me deixa triste, um de meus cabelos fica branco." A menina digeriu esta revelação por alguns instantes e logo disse: "Mãe, por que todos os cabelos de minha avó estão brancos?" Então, percebemos que aqui a gente verifica o discurso, direto, que é a linguagem, quando quem está contando essa anedota, quem está contando essa história, ela dá a voz à mãe e à filha nesse diálogo. Você conhece essas palavrinhas? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, você, vocês, eles, elas. E estas? Mi, mim, comigo. Te, ti, contigo. O, a, lhe, se, si, consigo. Nós, conosco. Vós, convosco. Os, as, lhes, se, si, consigo. Você conhece essas palavrinhas? Essas palavrinhas têm o nome de pronome. E para que serve um pronome? É uma palavra que vem para substituir ou que pode substituir nomes de pessoas, de objetos, de animais, de plantas. Então, aqui nesse nosso texto, eu vou pegar uma frase onde nós vamos estudar um pouquinho sobre essa frase para você entender quando eu uso esse pronome para substituir e não continuar repetindo
o nome daquelas pessoas ou daqueles objetos que eu estou trabalhando. Bom, cada vez que você me faz algo de ruim e me faz chorar ou me deixa triste, um de meus cabelos fica branco. Percebe que aqui nós temos o você, o me e o me que se repete. O você, o me, nós já vimos que são pronomes e eles vêm para substituir. Para que existem esses pronomes? Para evitar as repetições quando eu estou falando com alguém ou quando eu estou em conversa com alguém e principalmente quando eu estou escrevendo, que os pronomes ele vai te dar clareza no texto, vai te dar uma maior compreensão daquilo que está sendo lido. Outros exemplos que eu vou falar com você. Estou me separando do príncipe. Ele virou um sapo. Ele substituiu o nome príncipe. Então, quem virou o sapo? O príncipe. Ele foi comprar pão. Eu estou afirmando que alguém foi comprar pão. Você foi comprar pão? Então, eu estou perguntando se alguém, quem é que foi, né? Eu estou perguntando para você. Em algumas regiões do nosso país, do Brasil, a expressão você, o nome você, é substituído pelo tu, especialmente no sul do Brasil. Tu foste comprar pão? E quando nós vamos para o plural desses pronomes? Ele chamou pelo menino. Ele chamou o. Quem que chamou? Né? Quem foi chamado? O menino. Então, para não repetir o nome menino, o substituiu o menino. Eles chamaram-no. Então, quando eu transformo essa frase para o plural, eu uso o no para substituir o nome menino para não ter a repetição. A gente pode se alimentar melhor. Nós podemos nos alimentar melhor. O nós substituiu o a gente. Então, é muito importante quando eu vou fazer a minha escrita que eu estou apresentando a substituição para não ficar repetitivo o meu diálogo ou o meu texto não ficar muito redundante, com várias palavras repetidas, então eu vou utilizar os pronomes em substituição aos nomes. Agora é com você, aluno. Vamos praticar aquilo que nós aprendemos? Eu sugiro que você faça uma investigação entre as anedotas que você conhece. Escolha 2, as registre em seu caderno. Procure e marque os pronomes que você encontrar. Então, converse aí com o papai, com a mamãe, com a vovó, com os responsáveis por você, ou procure em seus livros ou em alguns sites algumas anedotas, algumas piadas que você possa encontrar os pronomes e marcar e colocar, registrar no seu caderno. Vamos retomar a nossa aula? Eu falei então sobre o conceito, as características, a função e sobre os pronomes utilizado em um texto, né? Agradeço pela atenção. Se liga na educação, pois ela faz a diferença. #Fica em Casa.